agradecemos por esse GYC. We pray that this is not just information that we hear, Nós te oramos que isso não seja apenas uma informação que a gente está escutando, but that we leave here changed. mas que as nossas vidas mudem. We invite your presence here. Nós convidamos a tua presença aqui. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. So this particular presentation is about social media. Então, essa apresentação especial é sobre mídia social. If you'll notice these icons, E se você perceber esses ícones, this is a little cartoon that talks about how we often use our social media. que isso fala sobre como geralmente a gente usa a mídia social. Like Facebook says, like me, Facebook fala, goste de mim, like me. like. Twitter means listen to me. Twitter diz, me ouça. YouTube, watch me. YouTube, me assista. Pinterest, show me. O Pinterest, me mostre. You get the Mostre-me. idea. A lot of social media is self-focused. E aí você percebe que muito da mídia social é focado no eu. So I want to read to you a couple of Bible verses. E aí eu vou ler para você alguns versos da Bíblia. Eclesiastes 1:9, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. I believe that if you could spend time in ancient Israel in the Bible, Eu acredito que se você pudesse passar algum tempo no Israel antigo da Bíblia, and you could see how people lived, e você pudesse ver como as pessoas viviam, you would realize real quick você perceberia bem rápido that there's nothing new under the sun. que não há nada novo debaixo do sol. What they struggled with O que eles lutavam, com aquilo que eles lutavam, is the same things we struggle with. são as mesmas lutas que nós temos hoje. Always ourself. Sempre nós mesmos, o eu. And so, in social media, Então, a mídia social, this is not a small thing in the world. isso não é algo pequeno no mundo. Here's some facts about social media. E aqui alguns fatos sobre a mídia social. Para fim de contexto, até julho de 2005, a população mundial era de 7,3 bilhões. A internet possui 3,7 bilhões de usuários. Há 2,3 bilhões de usuários de mídia social. 91% das marcas de varejo usam 2 ou mais canais de mídia social. Usuários da internet têm, em média, 5,55 contas de mídia social. O número de usuários de mídia social aumentou 176 milhões no ano passado. Facebook, Messenger e WhatsApp lidam com 60 bilhões de mensagens por dia. Almost 1/3 of the world uses social media. Então, praticamente 1/3 do mundo usa mídia social. And they're starting to have articles and publishings that are coming out E está começando a ter estudos e publicações that are talking about how much time people are spending with social que media. fala quanto tempo as pessoas gastam na mídia social. Watching movies and television on your phone. Assistindo filmes ou vídeos no seu celular. 9 hours a day. 9 horas por dia. This particular study just came out with. Esse estudo em particular anunciou isso. So here's them talking about it. Então olha só eles falando sobre isso. Oh, you should have audio. Well, it's okay. I want to post about. We'll skip over that just for the sake of time because we got a late start. But 9 hours a day, they're finding out that people are spending on their phones. Assim, para acelerar, eu vou pular aquele vídeo, mas o estudo mostra que as pessoas passam em média 9 horas por dia no celular, na mídia social. So here's a little video that talks about how people use social media. E aqui um pequeno vídeo que fala como as pessoas usam essa mídia. I want to post about how great this coffee is, but I can't think of a funny way to say it. This post is like a page long. How do I shorten this? Just take out all the vowels. No. Seriously. It'll still be like Seriously. a page. Dude, you gonna eat those or just take pictures? Who's the cutest baby on the internet? Is this guy always on vacation? Costa Rica vacay. You just like my post about my uncle dying? Office pic. No. Hold still. I'm vining you. Why are you Instagramming lamps? How did he get so many followers? He's a dentist. Hey guys, you on Twitter? Follow me. We just got 2 retweets. Sometimes I want to move to another country where I wouldn't have to deal with this stuff. Isso faz parecer que eu tô me achando?
Hashtag photo of the day. Hashtag I quit. Just kidding. Hashtag multitasking. Hashtag squirmworm. Hashtag road trip dudes. Not while you're driving, man. Hashtag YOLOI. Is anybody even gonna read this? Bestie. Coffee friends. Mini bagels. Unsubscribe. What's up, Facebook? Oh, look at my new shoes. Unfollow. I love coffee. We're going viral. I don't care about your dog. I don't care about your lunch. New Archie. Nobody cares about your tree pics. Driving selfie. Glaciers. Desert. Third world. Nobody cares. I'm gonna hide all of you. Dude, I made the popular page! So this is generally how people use social media. Então, é assim que as pessoas geralmente usam a mídia social. Did you notice how it's always about things in your own life? Você percebe que geralmente é sobre as coisas na sua própria vida. Like, look at the new shoes I bought. Olha os sapatos novos que eu Look comprei. at the vacation I'm on. Olha só as férias que eu tô agora. Look at all the friends I have. Olha só esses amigos todos que eu Look at tenho. how much fun my life is. Olha como minha vida é divertida. That's how most people use social media. É assim que a maioria das pessoas usam a mídia social. Look at what the Bible says in James 3:16. E olha só o que a Bíblia fala em Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Every evil thing Toda coisa má can grow in our lives pode crescer nas nossas vidas when selfishness exists. onde o egoísmo existe. You know what's interesting about this verse? Sabe o que é interessante sobre esse verso? It's James 3:16. É Tiago 3,16. What other verse 3:16 do you know? Que outro verso assim que é 3,16 que vocês conhecem? John 3:16, right? João 3,16. Which is the opposite of this. Que é exatamente o oposto disso. For God so loved the world Porque Deus amou o that he mundo gave his only begotten que son. deu seu Filho único. So this verse is easy to remember because it's about selfishness. Então esse verso é sobre egoísmo. This is what Jesus' life was like. E assim era a vida de Jesus. João 5,30. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus was not self-seeking. In fact, he was always referring to doing the will of his Father. Jesus nunca buscava o eu, mas sim a vontade do Pai. And Jesus inspires us E Jesus nos inspira dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. to follow in his example, Para seguir o seu exemplo, to be others-focused. To be others-focused. para ser, Yeah, to think of others first. para pensar primeiro nos outros. In fact, when Jesus was in the Garden of Gethsemane, E quando ele estava no jardim do Getsemane, and you could see his very humanity crying through him, e aí quando você conseguia ver a sua própria humanidade chorando ali, his human self was saying, I don't want to go through with this. o homem estava falando que ele não queria passar por But aquilo. he said something very important. Mas ele falou algo muito importante. Not as I will, Não a minha but vontade, as you will. mas a tua He vontade. wanted to do what God was wanting Ele him to do. Ele quer que façamos a vontade de Deus. I want to read this powerful quote from Spirit of Prophecy to you. E eu vou ler essa poderosa citação do Espírito de Profecia. Go ahead and read it down to where it says depressed. Yeah, like down. Ok. Com frequência, eles o viam deprimido, mas jamais tão completamente triste e silencioso. Com o passar do tempo, essa estranha tristeza aumentava. Ainda assim, não ousaram questioná-lo quanto à causa. Sua forma física vacilava, como se estivesse prestes a cair. Seus discípulos buscavam inquietamente por seu local habitual de isolamento, a fim de que seu mestre pudesse descansar. Isn't that interesting? Have you ever thought of that? Jesus being frequently depressed. Então, não é interessante? Algum de vocês já pensou sobre Jesus estar frequentemente deprimido? Not like just once he was depressed. Não só assim uma vez deprimido. Mrs. White said the disciples frequently saw him in that state. E aqui diz que os discípulos o viam frequentemente nesse estado. You see, Jesus knows what we're going through Então, Jesus sabe aquilo pelo qual nós passamos, because he's gone through it porque ele já passou por isso. and he can help us. E ele pode nos ajudar. I wanted to point that out to you because
there is a lot of links between depression Eu quero deixar bem claro isso, porque existem muitos links entre depressão and social media use. e o uso da mídia social. You guys need to look that up on the internet. E vocês precisam pesquisar sobre isso, se aprofundar Type nisso that in. na internet. Does social media make me depressed? Coloca lá, a mídia social me faz deprimido? And Faz you ser read the deprimido? articles that pop up. E vocês leiam os artigos que vão aparecer lá. But I want to bring it back to this. Read Mas eu quero Philippians 2, 3 through voltar 4. para aqui. Filipenses 2, 3 a 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. The Bible is constantly trying to inspire us to stop thinking of only ourselves. A Bíblia está constantemente nos inspirando para que a gente pare de pensar em nós mesmos, To think of other people. para pensar nas outras pessoas. And you know what's very interesting about depression? E sabe o que é algo muito interessante sobre I've depressão? actually studied into depression a lot. E eu realmente estudei sobre depressão bastante. When you're depressed, Quando você está deprimido, you can't see other people. você não consegue ver as outras pessoas. In fact, you become self-focused. De fato, você se torna focado em si mesmo. And I've talked to psychologists, E eu já conversei com psicólogos. and I asked them, what's the best way to get a young person out of depression? Qual é a melhor maneira de tirar um jovem, uma pessoa jovem, da depressão? Do you know what they say? Sabe o que eles falam? To get them to help other people, Faz com que eles ajudem outras pessoas. to serve other people, Servir outras to pessoas. go out and feed the homeless, Vai lá, sai e dá comida para to um do desabrigado. anything that gets them to focus not on themselves, but on someone else. Qualquer coisa que faça com que eles foquem não em si mesmos, mas nos outros. And that melts their depression away. E isso faz com que a depressão vá embora. So think Se about that. desfaça. All of these links between social media and depression. Então, pensando sobre isso e sobre esses links todos, relações todas entre depressão e mídia social, I'll give you some fun facts. There's 600 more mobile phones than people who own a toothbrush. então, as pesquisas revelam que há 4,8 bilhões de usuários de celulares, mas somente 4,2 bilhões de pessoas com escova de dentes. Tem mais pessoas usando celular que... More people care about their phone Mais pessoas se importam com seu celular than they do their dental hygiene. do que eles se preocupam com a sua higiene bucal. I had to throw that in there because my wife is a dental hygienist. E eu queria colocar isso aí porque a minha esposa é dentista. So, what is all this doing to our brains? Então, o que isso tudo está causando nos nossos cérebros? So this next video is going to talk about how we use the internet Então, o próximo vídeo vai falar sobre como nós usamos a internet and how it's actually rewiring our brains. e como é que ela está reconfigurando o nosso cérebro. Because we actually have this transfer that needs to happen inside of our brain. Porque, na verdade, nós temos Transfer. Nós temos essa transferência que acontece no nosso cérebro Between the short-term memory and the long-term memory. entre a memória memória curta e a memória longa. And the more that we're distracted, E quanto mais nós nos distraímos, the less our memory gets transferred to the long term. Quanto mais a gente se distrai, menos é transferido da memória curta para a memória longa. It's like we are coming shorter and shorter attention spans. A gente acaba cada vez mais se focando em coisas mais recentes, mais recentes, mais recentes, mais recentes. So you're reading an article online when you get an instant message with a link to a funny photo, which of course you have to share. And now you're reading your Facebook news wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia to learn everything you can about the violent behavior of panda bears. And this is what 3 minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us. The net is making us more superficial as thinkers. That is Nicholas Carr. He is the author of The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. To understand this whole thing better, we need to go way back in time, to say, like, the prehistoric age. You wanted to know everything going on around you, because the more you knew about your surroundings, the less likely you were to get attacked by a predator. And there's even evidence that our brains release some dopamine, pleasure-producing neurotransmitter chemical, to reward us for seeking out and finding new information. So getting distracted felt good and helped us stay alive.
But the problem is that nowadays, predators aren't much of an issue, but we still have the same brains. And also, there's the internet, which is... It's an incredibly information-rich environment that the net creates for us, and that's why we use it so much. I mean, sounds, pictures, words, text. And what this tends to do is promote a sort of compulsive behavior in which we're constantly checking our smartphone, constantly glancing at our email inbox. We're kind of living in this perpetual state of distraction and interruption. Which is dangerous because... that mode of thinking crowds out the more contemplative, calmer modes of thinking. And that focused, calm thinking is actually how we learn. It's a process called memory consolidation. And that means the transfer of information from our short-term working memory to our long-term memory. And it's through moving information from your working memory to your long-term memory that you create connections between that information and everything else you know. So you've got this awesome life-changing piece of information in your short-term memory, but then you hear that email ding and poof, there it goes. That email takes its place and you never get a chance to learn anything, all because of one distraction. So attention is the key, and if we lose control of our attention or are constantly dividing our attention, then we don't really enjoy that consolidation process. But I can hear it now. Someone out there is saying, what does learning matter if all the information in the world is just a Google search away? Well... that is kind of shortchanging our intellects. If that's the way you're using your mind, just kind of searching very quickly and finding information and then forgetting it very quickly, you're never building knowledge. You're kind of thinking like a computer. Which means that our very humanity is at stake. And it would be a shame if we all got assimilated because, well, humanity is pretty neat. I really believe that if you look at the great monuments of culture, they come from people who are able to pay attention, who control their mind. That's what allows us to think in the highest terms, think conceptually, think critically, think in some very creative ways. And it's this kind of thinking that's at risk, being eroded one cute cat video at a time. Don't get us wrong, the internet is good for lots of things, and it should be celebrated. But the best thing we can do for our minds is to find some time every day to unplug, calm down, and focus on one thing at a time. Your email, and those cats, will be here when you get back. So that was kind of a long video. Então, esse foi vídeo assim um pouco longo. But I hope you were kind of somewhat following along. Mas espero que você tenha de alguma forma entendido ali o sentido. The more that we're distracted, quanto mais nós nos distraímos, always checking our phone, sempre olhando no celular, always waiting for a text message in the middle of a conversation, sempre esperando alguma mensagem no meio de alguma conversa, attention toda essa atenção is shortchanging our brains, está mudando o nosso cérebro to not transfer things into our long-term memory pool. Para que a informação não seja transferida para a memória longa. We're reading just the bold print on each page. A gente está lendo simplesmente o que está em negrito just nas the headline. Páginas, somente o título. And we're not reading deeply into the articles. E a gente não está lendo realmente com profundidade o artigo todo, a página toda, a informação we're toda. Becoming surface skimmers. Nós estamos nos tornando superficiais. So, this particular gentleman was one of the guys that started Facebook. E essa pessoa aqui, ele foi um dos que começou o Facebook. He was the president of Facebook. Ele era o presidente do Facebook. Not the CEO, Mark Zuckerberg, but he was the president. Ele não era o dono, mas sim o presidente, o diretor. He helped develop the technology. Ele ajudou a desenvolver a tecnologia. And since then, there's been multiple people who started Facebook. Yeah, there's multiple people who are a part of the team that started Facebook. E desde essa época até agora tem muitas pessoas que participaram do início do Facebook. That have actually left Facebook. E que na verdade saíram do Facebook. Because they believe that they are ruining the world. Porque de fato eles acreditam que eles estão acabando com o mundo. And the way that they designed Facebook. E a forma pela qual eles desenvolveram o Facebook was to be as addicting as possible. Foi para que fosse o mais viciante possível. Here he's talking about this. E aí ele fala a respeito disso. Thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them, to really understand it,
That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human. So what he's saying is they designed it. Então, o que ele está dizendo é que eles desenvolveram isso to be extremely addicting, para que fosse extremamente viciante, so that you will spend as much time on Facebook as humanly possible. Para que você perdesse o máximo de tempo humanamente possível nele. And that's why they developed the like button. E é por isso que eles desenvolveram o botão lá do joinha. Because all of us want to be liked. Porque todos nós queremos ser apreciados. And when you post something, e aí quando você coloca alguma coisa lá, posta alguma coisa, likes it, e alguém dá um like, you feel good. Você se sente bem. Somebody liked my post. Alguém gosta do meu post. And then you'll post more. E aí você começa a postar mais. And it also works in the reverse effect. E aí também funciona da maneira inversa. If you post something, se você posta alguma coisa, and no one likes it, e ninguém gosta, and you keep checking it, e aí você vai lá e fica olhando toda hora. Because you're wondering why didn't people like my post? Por que as pessoas não gostaram do meu post? That gets you on Facebook more. E aí isso também te deixa mais tempo no Facebook. Here's the engineer that developed Facebook. E aqui está o engenheiro que desenvolveu o Facebook. Who has come out in the public and said don't use it. Que aí ele foi a público e disse não usem Facebook. Because it's ruining society. Porque está arruinando a sociedade. What I was talking about was, the question was, what do you think the long-term effects of social media in general are? And unfortunately what happened was, I think it's easy to characterize what I said just as a Facebook specific thing, because I worked there and I was a key part of growing it. The reality of what I was... Explain what you said at the time. So what I said was, I think the tools that have been created today are starting to erode the social fabric of how society works. So the reason for this is... The reason for it eroding the fabric of society. E a razão para essa erosão da malha da sociedade is because now whoever has more money, é porque quem quer que tenha mais dinheiro or popularity, ou popularidade, people translate that as truth. As pessoas traduzem isso como verdade. But that has no reason to be why it's true. Mas não há nenhuma relação, nenhum motivo pela qual isso é verdade, seja Just verdade. Because something's popular. Só porque alguém é popular. So it's changing the way that people interact. E isso muda a forma pela qual as pessoas interagem. So UCLA in California, então, a UCLA em Los Angeles, a test. Fez um teste, uma universidade fez o teste. How social media affects teenagers' brains. Como é que a mídia social afeta o cérebro dos adolescentes? And so they had a study, you can go ahead and read this. E eles fizeram esse estudo. E estudo recente, pesquisadores do Centro de Mapeamento Cerebral da UCLA usaram uma máquina de ressonância magnética para registrar os cérebros de 32 adolescentes enquanto usavam um app de mídia social do tipo Instagram. Ao assistir a atividade dentro de diferentes regiões do cérebro, enquanto os adolescentes usavam o app, a equipe percebeu que certas regiões se tornavam ativadas por likes, curtidas, deixando a central de recompensa cerebral especialmente ativa. So here's what they did. Então, aqui o que é que eles fizeram? They put the teenagers in an fMRI machine. Colocaram o adolescente na máquina de ressonância magnética. And they showed them, oops, I don't know why that didn't. E aí mostravam. They showed him an Instagram account. Mostraram para ele uma conta no Instagram. Now this is the exact same picture. Então, é a mesma imagem nos dois lados. There's only one difference. Só tem uma diferença. Do you see the difference? Vocês conseguem ver a diferença? Right. Do you know that you always look at the likes first? Você sabia que você sempre olha para a quantidade de likes primeiro? Did you know that? Você sabia disso? When you look at Instagram, quando você olha no Instagram, right? If you're honest, se você for honesto, you look at how many people like the photo. Você olha quantas pessoas gostaram daquela Everybody foto. Does that. Todo mundo faz isso. And so they found out that likes então eles descobriram que influence you a quantidade de likes influencia você towards the picture.
em relação àquela imagem. So you can go ahead and read this. Como parte do experimento, os participantes viam várias fotos neutras, mostrando coisas como comida e amigos, e fotos delicadas, retratando cigarros e álcool. Mas o tipo de imagem não tinha impacto no número de curtidas dadas pelos adolescentes. Em vez disso, estavam mais predispostos a curtir as fotos mais populares, independentemente do que elas mostravam. Isso pode levar tanto a uma influência positiva quanto negativa online. So there's peer pressure Então, existe uma pressão de grupo that influence us que nos influencia, simply when we look at other people's photos. simplesmente quando a gente olha as fotos das outras pessoas. Now, Facebook is interesting. Então, o Facebook é interessante. Here's some facts about Facebook. E aqui alguns fatos sobre o Facebook. O Facebook adiciona 500 mil novos usuários por dia. 6 perfis novos a cada segundo. That's a lot of new people. Muita gente nova ali entrando. 72% de todos os adultos dos Estados Unidos visitam o Facebook, pelo menos uma vez por mês. A média de amigos é 338. Now let me ask you an honest question. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês honesta. I asked him earlier. Ele me perguntou mais cedo. How many friends do you guys have? Quantos amigos vocês têm? Do you have 300? Vocês têm 300? Less? Menos? When I asked him how many friends he asked. Quando ele perguntou quantos amigos ele did you tinha? Say? Quanto foi que você disse que tinha? And how many did you really have? E quanto você realmente tinha? Interesting. Eu falei que eu tinha uns 150. Does he really have, what did you say, 300? No, I said 150. Yeah, and you had 900. 800 something. 800. E aí eu tinha 800 e pouco. Does he really have 800 friends? Será que ele realmente tem 800 amigos? That would be impossible to talk to all those people all the time, right? Isso seria impossível para falar com todo esse pessoal ao mesmo tempo. So they did a study in 1990 to 2001. Então, eles fizeram um estudo entre 1990 e 2001. How many friends people actually had? Quantos amigos as pessoas realmente de fato têm? Now we're talking real friends. Então, a gente está falando de amigos verdadeiros. Like if you got a divorce in your relationship, who would show up to your house and se help you? você passasse por um divórcio, quem que ia te visitar? Quem que você poderia conversar? And they found out that the average was 10 people. E eles descobriram que a média era de 10 amigos. That people really considered their friends. 10 pessoas que eles realmente consideravam amigos. Now in 2001, em 2001, social media was not invented yet. 2001, a mídia social ainda não tinha sido inventada. So they redid the study. Então eles refizeram o estudo. Today, hoje, how many friends do you think we have? Hoje, quantos amigos, verdadeiros amigos, vocês acham que tem? I see 5. I see 3. Oh, 2, 3, 5, 2. You guys are smart. Oh, vocês são espertos, inteligentes. The average was 4. A média 4. So isn't it interesting to you? Não é interessante para vocês that we think we're connected to everyone, que a gente acha que está conectado com todo mundo, yet we can actually see that we're becoming more disconnected to each other. Mas que na verdade a gente percebe que está se tornando cada vez mais desconectado uns dos outros? I believe there's a reason why Jesus spoke these words. E eu acredito que há uma razão pela qual Jesus falou essas palavras. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. And he was speaking of the end of the days. E ele estava falando sobre o tempo do fim, dos últimos dias. Relationships would grow cold. E que os nossos relacionamentos esfriariam. Mrs. White has a really interesting quote. E a senhora White tem uma citação muito interessante. She said, in our work of the ministers, no trabalho de muitos ministros, there is too much sermonizing. Tem muito sermão. You know, in our church we have too many sermons. Na nossa igreja nós temos muitos sermões. We have so much truth given to our church. Nós temos tanta verdade que foi dada à nossa igreja. That's not the problem. Que isso não é o problema. Listen to what she says. Mas olha o que ela diz. There's too much sermonizing. Tem muito sermão. And too little heart-to-heart work.
e muito poucos trabalho de coração a coração. There is need of more personal labor for souls. Há necessidade de mais trabalho pessoal pelas almas. In Christ-like sympathy, the minister must come close to men. Em simpatia semelhante à de Cristo, o ministro deve se aproximar dos homens individualmente To seek to awaken their interest in the great things of eternal life. e buscar despertar seu interesse nas grandes coisas da vida eterna. Their hearts may be as the beaten highway, Seus corações podem ser extremamente endurecidos and it may appear useless to present the Savior to them. e aparentemente pode parecer um esforço inútil apresentá-los o Salvador para eles. But while logic may fail to move, an argument powerless to convince. Mas enquanto a lógica pode falhar para fazer algo de uma diferença, e argumento ser sem poder para convencer, The love of Christ, o amor de Cristo, revealed in personal ministry, revelado no ministério pessoal, that is what will soften the heart, isso é o que vai amolecer o coração, so that the seed of truth can take root. para que a semente da verdade possa achar raiz. You see, the best way to minister to somebody Então, a melhor maneira de ministrar a outro is by becoming friends with them and close to them. é se tornando amigo dela, se aproximando cada vez mais. But you see, social media is actually dividing us. Mas o que você vê é que a mídia social, na verdade, nos divide, nos separa. Denzel Washington was asked the question, what would he say to young people about social media? Quando perguntaram para Denzel Washington o que ele recomendaria para os jovens em relação à mídia social, This is what he says. Turn it off. That's what I would say. It's hard for young people now because they're hooked. They're addicted. If you don't think you're addicted, and I'm talking about anyone, from the highest to the lowest, if you don't think you're addicted, then see if you can turn it off. So he said, turn it off. ele disse, desliga, He said, leave it alone. deixa isso para lá. And he said, if you can't set your phone down for more than a week, Se você não consegue deixar o seu celular, o seu telefone parado ali por uma semana, and that's hard for you, e isso é difícil para você, é duro para você, you may be addicted. você pode estar viciado. Did you know that Steve Jobs, Você sabia que Steve Jobs, who created an Apple computer, que criou o Mac, o did not computador Mac, let his children play with the iPad não deixava que os seus filhos brincassem com o iPad or the iPhone? ou o iPhone? Did you know that Bill Gates, Você sabia que Bill Gates, when he was, or that first one I think might have been about Bill Gates. Yeah, Bill Gates limited his kids to playing with it for only an hour out of the week. Bill Gates limitou os seus filhos, o tempo dos seus filhos para ficar no Yeah. computador em geral é 1 hora por semana. They also sent their kids to schools where no phones or computers were allowed in the school. E ele também mandou os filhos para uma escola onde computadores e celulares não era permitido de forma alguma. Yet these are the guys that designed these things. E esses são as pessoas que desenvolveram essa tecnologia, computadores. What do they know that we don't know? O que eles sabem que nós não sabemos? So this is an illustration of how people use Instagram. Aqui é uma ilustração de como as pessoas Are usam there any Instagram Instagram. users in here? Alguém usa Instagram aqui? I'll turn this down so I can talk over it. Anybody like Instagram? Alguém gosta do Instagram? No? Okay, good. Few. Uns poucos. Did you ok. notice how she cleaned up before she took the picture? Vocês perceberam como ela fez a maquiagem e tudo para tirar uma foto? And then she posted it saying, "This is how I woke up." E ela posta e diz assim, é assim que eu acordo. And he's looking at her picture and Yeah. likes it. Aí ele olha, dá um like, And then he gets out of his car, aí ele sai, puts his bicycle helmet coloca on, o capacete de ciclismo, takes a picture, tira uma foto, and then says, "I went for a bike ride this morning." e aí saí para uma pedalada essa manhã. She's looking at his picture Ela olha a foto dele, and decides that she wants to post a picture e aí, não, eu vou colocar uma foto também about how clean her desk is. sobre como é organizada a mesa dela. And so she uploads the photo, Posta a foto, but you see how messy her olha desk como é really que é a is. mesa dela. And so somebody that's looking at this looks at Aí, their ó, clean alguém desk, olha isso aí, and he wants to show how healthy he aí ele is. quer mostrar como saudável ele é. And so he takes a sip of the drink, Aí ele vai dar uma golinho,
finds out it's disgusting, diz que é nojento, but he posts what mas an ele amazing healthy drink he's had. posta dizendo, nossa, como isso aqui é This is how maravilhoso. most people use social, like Instagram. Isso é como a maioria das pessoas usam o They Instagram. only show the best self forward. Eles só mostram o que há de melhor. And is that really how life is? E é assim que é a vida, de fato? No. Não. People aren't having fun 24 hours out of the As day. pessoas não estão tendo diversão 24 horas por dia. Always on vacation. Sempre de férias. Always buying new things. Sempre comprando coisas novas. That's not how life really is. Não é assim que a vida é de So they say verdade. there's 4 stresses to social media. Yeah. 4 things that stress people out. Então, tem 4 coisas que estressam a pessoa na mídia social. And one of them is social media is a highlight reel for people. E uma é que a mídia social Highlight only shows the best parts. só mostra o que tem de melhor. Só tem os melhores momentos. But that's not how life really is. Mas não é assim que é a vida na vida real. People also feel like it's their social currency. Então as pessoas também pensam que a sua moeda social, Meaning if people like their photos, dizendo assim, se alguém gosta da or minha they have foto, lots of friends, ou tem muitos amigos, they feel more valuable. eles se sentem mais valorizados, But têm mais valor. does that tell you your value at all? Mas isso diz quanto você vale? You are infinitely valuable Você é infinitamente valioso in Jesus' eyes. aos olhos de It doesn't Jesus. matter how many people like your Não photos. importa quantas pessoas gostam das suas fotos. Young people also have what they call a fear of missing out. E os jovens também têm esse medo de perder as coisas, de When they não see aproveitar their as friends coisas. having fun, Quando eles veem os seus amigos se divertindo, but they're not with them, mas eles não estão lá, that causes anxiety in isso young people. causa ansiedade neles. There's also a lot of cyberbullying that happens. Tem muito bullying online também, cyberbullying. So these are things to be aware of. São coisas que deve estar atento. There was a baseball game Isso aqui foi um jogo de beisebol. where the cameraman was looking up into the crowd. E aí o câmera focou na audiência, no público. And he nas noticed all pessoas. these college girls E aí você percebe essas jovens universitárias taking selfies of themselves. tirando selfies. And so the announcers are kind of commenting on this. E aí ele está comentando sobre isso, né? And they're kind of laughing about it. E eles estão só rindo, elas estão rindo só a But the respeito camera disso. stays on them for a long time. Mas a câmera, né, And if permanece you ali por um notice, bom tempo. Se você perceber, none of those girls are watching the game. nenhuma delas ali está realmente assistindo o They're jogo. literally just playing with their phones. Elas estão só mexendo no celular. And so the camera would cut back to the baseball game. E aí a câmera vai cortar daí, vai voltar para o jogo. And every once in a while, E aí de vez em quando it would cut back up to these girls. volta para as moças. And they're still taking photos E of eles ainda themselves. estão tirando selfies. Not watching the game at Não all. estão assistindo o jogo de forma alguma. That is what the world is like today. É assim que é o mundo hoje. Have you ever noticed this? Já percebeu isso? This is a happening party today. Isso aí é como se fosse uma festa hoje em dia. I mean, this party is going off, what we would say. Essa festa aí Fun, tá bombando, tá? right? Né? Have you ever been to the airport Alguns de vocês já foram num aeroporto? and noticed how nobody talks to each other? Já percebeu que ninguém conversa com ninguém? I've almost pulled my phone out and looked down hundreds and hundreds of people, E aí quase que ele tira o celular e olhou assim, centenas de pessoas, each person on cada their phone. pessoa, todos ali, cada um no celular. When I go out on dates with my wife, E quando ele vai e sai com a esposa dele, I always notice couples ele sempre percebe os casais that have dinner together que estão tendo ali, jantando juntos and don't even talk to each other. e nem sequer falam um com o outro. Have you noticed this? Já perceberam isso? You see, what about kids? E crianças? Have you ever noticed parents Já too busy perceberam on isso? their phones Os pais extremamente ocupados no that they don't celular, pay attention to the children? que aí não presta atenção às crianças. Time magazine noticed this, E a revista Time percebeu so isso they put this on the cover e aí colocaram isso na capa. and they said, "Help, my parents are millennials. E aí diz, socorro, meus pais são millennials. O What am I going to do?" que eu vou fazer agora? So, there's a company that came up with a solution. Yeah, company. Teve uma empresa que desenvolveu uma solução para isso. To stop our addiction to this media. Para parar com o vício em mídia.
dinner time is a special time, Então, o horário do jantar é um momento especial, right? certo? It's a special time. É um tempo So muito here's especial. some solutions. E aqui algumas soluções. I've gone out to eat before. I've gone out to eat dinner. Eu já saí algumas vezes para jantar fora. And I sat right next to a table of college students. E aí eu sentei do lado de uma mesa de alunos universitários. And every single one of them was on their phone. E todos eles com celular, cada um So todo mundo com here's a celular. solution. E aqui é uma solução. When you go to a restaurant Quando with your você friends, for a um restaurante com seus amigos, take your phone out, pega o seu celular, put it on the table, coloca na mesa, and the first person to grab their phone has to pay the bill. e o primeiro que pegar no celular tem que pagar a conta. So there's many solutions, Então, tem muitas soluções, but I don't want to leave you with this. mas eu quero deixar isso aqui com vocês. You can use social media Você pode usar a mídia for a social positive use. para algo positivo. Have you ever been to church and noticed that someone wasn't at church? Alguma vez você já foi à igreja e percebeu que alguém não tinha ido? Você One of sentiu your falta? friends. Um dos seus amigos? When you left church, did you text them Quando você saiu da igreja, você and mandou say, uma I didn't see mensagem you at church today. dizendo: eu não te vi hoje na igreja. Is everything okay? Tá tudo bem? That would be a positive use of social media. Isso seria um uso positivo da mídia social. If you use social media Se você usa a mídia social to share a Bible verse, para compartilhar um verso da Bíblia, that's a positive use. isso é um uso positivo. So think about that next time you use social media. Pense sobre isso na próxima vez que você usar a mídia social. Is it for yourself É para você or is it for blessing other people? ou é para abençoar outras pessoas? Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossas frontes e orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai que está nos céus, we want to be more like you. nós queremos ser mais como o Senhor. Help us to not be selfish. Nos ajuda a não sermos egoístas. Help us to not get distracted with these things in our world. Nos ajuda para a gente não se distrair com essas coisas nesse mundo. And help us to reach out to a dying world. E nos ajuda, Pai, para que a gente possa ir e alcançar esse mundo que está morrendo. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you.